Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Enfim, foram definidos os sorteios das oitavas de finais da Libertadores aí, né? Flamengo reencontra o Bolívar nas oitavas. Foram do mesmo grupo, né? Na fase de grupo e agora nas oitavas se enfrentam novamente. Primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo lá em La Paz, né? Foi um bom confronto para o Flamengo pegar novamente o Bolívar. Eu quero saber a tua opinião, lembrando que o jogo de volta vai acontecer em La Paz, né? Então o Flamengo precisa fazer um bom resultado jogando no Maracanã para levar esse resultado para La Paz, que vai ser uma situação complicada, né? Eu não sei se era melhor pegar um Palmeiras, um River Plate ou até um Atlético Mineiro do que enfrentar uma altitude, que não sabemos como o jogador se comporta ali em cima, né? Sabemos que o Flamengo não jogou bem lá, sofreu muito e agora novamente, né? Então deixa a tua opinião aí. É isso aí, vambora com mais um debate. Dificuldade extra. Mas só um pontinho para passar pro Zé. O Flamengo precisa passar pelo Bolívar. Não tem como ficar negociando dificuldades. Aí que tá o ponto. Passar. Tem que passar. É a obrigação do Flamengo passar. O Flamengo não pode pelo segundo ano consecutivo. Parar no oitavo, fazendo o que tá fazendo, que investimento que tem. E vamos lembrar, tem o quê? Tem 3 semanas, 2 semanas, que meteu nessa sacolada? Tem. Sim. Tem, foi. Flamengo 4-0, 3 semanas. E não como virar e falar, porque lá em cima é difícil, o Bolívar complica, o Bolívar se acostumou a jogar mata-mata de Libertadores e avançar e fazer presença boa, mas, gente, vamos lá, né? Francamente, o Flamengo precisa passar pelo Bolívar. É igual ano passado. No passado a gente ficou aqui projetando nessa mesma época do ano um possível Fla-Flu das quartas. O Flamengo só esqueceu de combinar com a Olímpia, nas oitavas. Então, assim... É verdade, cara. Não dá mais pra ficar nessa de que... não, mas tem que respeitar. Tem a obrigação, lá então. Em cima é difícil. A partida de ida pode te apresentar um cenário de dificuldade além do que você projeta. Você não sabe qual time você vai ter até lá, por qualquer problema de lesão e tudo mais. Mas o Flamengo precisa olhar para esse confronto e falar, bom, esse confronto aqui eu tenho que passar. Não é ficar negociando, tomara que sim, se a gente fizer, não, tem que passar. Aí depois você vai pensar em Peñarol, se vai ser Grêmio, se vai ser... Você usou até a palavra obrigação, por quê? Pela questão de investimento, do trabalho. Não, você falou... Falei que precisa passar. Não, ele não falou obrigação, foi você. No caso do Flamengo é muito Marcel, simples, né? Volta a fita aí, O Flamengo tem que golear no jogo de ida. Ele falou. O Flamengo tem que fazer a classificação dele na partida de ida. Ele nesse grupo ficou em segundo lugar no pote 2. Então, você vai para uma situação muito extrema no partida de volta. Então, o Flamengo é simples. Primeiro jogo, ele tem que fazer um placar dilatado, elástico. O problema do Flamengo é... Para ter uma tranquilidade. Eu não acredito que chegando já nessa fase o Flamengo vai ficar escolhendo campeonatos, né? Que nem fez, não. Agora bom ponto, jogar o Campeonato Carioca. Agora nós vamos... Sinceramente. Não, mas assim, não dá para esperar que o Flamengo coloque o time reserva como fez a princípio. Não dá. Eu acho que o Flamengo agora precisa confirmar aquilo que nós estamos vendo. Jogo contra o Vasco, alguns outros bons jogos. O Flamengo precisa agora começar a passar a mensagem que chegou. Entendeu? Porque chegou, vai jogar contra o Peñarol, naturalmente, o Peñarol, olha, os últimos jogos aí é um time chato, joga no estádio pequenininho, time forte fisicamente, tem um jogador que jogou no Fluminense, com a perninha esquerda, agora ele está arrebentando. O Léo Fernandes está arrebentando, está jogando muito bem. É um time forte. Entendeu? Então, assim, o Flamengo chegando eu acho que o Flamengo vai passar contra o Bolívar, eu não tenho dúvida disso. Chegando contra o Peñarol ou contra o Grêmio, eu não sei. Eu acho que o Peñarol, para mim, o Peñarol é um dos times que vai criar problema nessa chave aí. É um time que é aguerrido demais, fisicamente. Pode até ser o Grêmio, né? Só um detalhe, Zé, a má notícia dessa chave é que o Flamengo passando e pegando o Peñarol... Ou o Grêmio, né? Passando e pegando o Peñarol, o Flamengo vai decidir fora também contra o Peñarol. Sim. O Peñarol fez... E esse é o problema. Fez 12. Peñarol é o último clube que venceu na Libertadores do Flamengo no Maracanã, 2018. É isso, Mas vocês falaram sobre esse Bolívar também, o Zé lembrou, tem o investimento do Grupo City, né? O Grêmio vencendo os 2 jogos, ele vai a 12, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Grêmio, onde ele pode... Essa é a má notícia. Também pode. Seu preço vai pagar da tua primeira fase que você Ô Pedro, o Zé lembrou uma coisa aqui, o Bubu, que é interessante da gente também trazer para o debate, que aí vai ter o brasileiro já avançando, 2 meses e pouco, se o Flamengo tiver lá em cima, que negócio de escolher, não pode escolher, cara, agora é a Vera, né?
Vai ter que jogar com todo mundo O Flamengo bem, né? tem um primeiro problema agora aqui, que desde o começo do ano se falou, que é a Copa América, né? Que o Flamengo é um dos times mais prejudicados em ceder jogadores, perder jogadores. Isso já vai, digamos assim, mexer um pouquinho com a estrutura. Então, eu não sei se o Flamengo vai conseguir manter esse embalo. Neste momento, neste recorte, o Flamengo é o líder do brasileiro. É difícil falar isso, o Inter poderia ser o líder, porque tem 2 jogos a menos, tal. O Flamengo Mas a Copa América termina um mês antes, tá? Então, mas assim, mas você vai perder... O Arrascaeta e Dela Cruz ainda não foram convocados. Não foi ninguém no Flamengo, do Uruguai. Exato. Mas é porque foi mudar pra lista. Mas vai mudar. Foi. O Bielsa não chamou para amistoso, né, agora, né? Que pouco importa. E o Bielsa gosta de fazer testes, experiências. Isso. Mas eu imagino que a turma do Flamengo do Uruguai, por exemplo, vai para a Copa América. Então, talvez o Flamengo perca um pouco de fôlego, embora tenha o melhor elenco da América do Sul, no brasileiro. Aí quando volta, os caras vão ter ficado possivelmente um mês fora do Flamengo. Você não sabe se os caras voltam nas mesmas condições, porque lá o treinamento... O Zé sabe, você fica na seleção 1 mês, 2 meses, a preparação física é outra. Às vezes o cara é reserva. Tem jogador que eu já vi, o Jadson, por exemplo, tava voando, pegou uma Copa das Confederações, ficou na reserva, não jogou, voltou depois de um mês, né, perdeu o ritmo. Então você precisa ver como é que esses jogadores que vão servir Copa América, como eles vão voltar. Se vão voltar cansados, se vão voltar sem ritmo de jogo. O cenário é um pouco diferente. Então o Flamengo vai ter esses 2 impactos. Primeiro a perda dos jogadores, depois ver como é que esses caras voltam. Tá. Né? Então, eu acho que é um confronto perigoso pro Flamengo, mais perigoso do que era o Olímpia o ano passado. Porque o Olímpia não tinha altitude e o Olímpia é um time muito aguerrido. Foi ali na base da raça, coração, tradição e tal. Né, Bubu? Acho que o fora de campo atrapalhou muito o Flamengo. Se você lembrar, você lembra da primeira partida que foi no Maracanã? Lembro. Você lembra como acabou o jogo? Os jogadores do Flamengo sentados no chão, cabisbaixo, e o time do Olímpia, né? Aqui, ó, pra torcida, ó. A confiança danada. Então, mas por exemplo... Se esse ano vai ser assim. Mas é porque o Flamengo, no segundo jogo, fora de casa, o Bolívar é um time capaz. Ele precisa fazer 2 gols. Vamos supor que o Flamengo ganha de 2-0. Porque a gente fala que 2-0 é um placar legal, né? Pra você ir com uma certa tranquilidade e decidir fora. Sim. No caso do Flamengo, se ele faz 2-0, 3-1 em casa, contra o Bolívar, mesmo assim você fica com uma pulga atrás da orelha. Claro. Porque assim, o Bolívar lá vai colocar você numa situação desconfortável. Então precisa acelerar, os caras vão chutando, correndo que nem louco, não sei o quê. E aí, por mais que você tenha a superioridade técnica, e o Flamengo tem muito mais em relação ao Bolívar... se ele não leva uma vantagem considerável para lá, o fator altitude, nesse caso, os 3.600 metros, pesa. É bem pior do que Quito, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que o Bolívar tem argumentos futebolísticos, é um treinador espanhol, o time não digamos assim, né, uma galinha morta. Então, eu vejo argumentos para o Bolívar, decidindo em casa, especular com uma derrota honesta fora. Bolívar perdendo por 1 ou 2 gols, ainda dá pro Bolívar sonhar. Os caras ainda vão acreditar. Mas então, por isso que eu falo, o Flamengo que tá numa onda de goleada, meteu 4-0, agora meteu 6-1 e tal, o Flamengo precisa ir com essa cabeça. Entendeu? Pra meter 3, 4, 5 gols de diferença, pra não dar chance ao adversário. Na tua opinião, e até usando o que vocês estão falando, né? Porque é um Flamengo que tem esse peso do favoritismo e tal, tem um bom time, vai pegar um Bolívar, na opinião de vocês, pode ser o confronto mais traiçoeiro? Você vai decidir fora de casa. É o mais traiçoeiro. Você olha assim e fala, pode ser que tenha alguma coisinha aí. Você vai decidir fora de casa no ambiente que trouxe o Bolívar até aqui. O Bolívar vai para o mata-mata ano que vem, vai até as quartas por conta do que ele faz em casa. O Bolívar, ele se classifica como primeiro colocado do grupo pelo que faz muito em casa. Você vai pegar o Bolívar por conta da sua incapacidade de resolver o grupo na primeira fase, fora de casa. Você pode ganhar de 2-0 em casa, é tranquilo. Sim. Você vai subir o morro lá tranquilo. É absolutamente palpável o Bolívar fazer 2 gols. Você tem dificuldade no início do jogo. Começa aquele jogo, aquilo que a gente já sabe. Começa o jogo, aí vai testando. E bola de fora, e bola de fora, e bola de fora, e acelera. E você toma um gol, daqui a pouco falta o ar, aí começa a pesar todo um psicológico de uma eliminação, o placar que não é. E é muito difícil. Qual é o desenho... Qual o cenário do jogo do Flamengo e Bolívar no Maracanã, que o Flamengo atropela? O Bolívar faz algo que eu particularmente não esperava. Não sei se vocês esperavam. O Bolívar até sai um pouco pro jogo. Sim. E aí quando ele sai pro jogo... Não tá mais ficando, não. Eu não sei, Zé. Você acha que... O Bolívar podia perder ali, né? Mesmo ele perdendo, ele já tinha noção... Mas aí você vai chegar no ponto que eu quero. O Bolívar jogou... Você não imagina que o comportamento do Bolívar, para um jogo de ida das oitavas, sabendo que decide no morro, lá em cima, na altitude, vai ser diferente?
Eu acho que diferente, vai ser um Mourinho. E aí eu acho que o Tite vai ter que pensar 2 meses, ou mais de 2 meses, em como ele vai abrir essa defesa do Bolívar para encaminhar, e aí vai ter que ser mais ou menos o que você fez ontem. O Flamengo ontem goleou o Vasco muito por conta de um comportamento que nem vinha sendo padrão. Ele faz 3, ele entende o que é aquilo, ele vai para atropelar, porque o adversário está nas cordas. Ele não fica negociando, ele não tira para poupar, ele não bota lá para trás, ele não toca para ele vai, 3, virou, 6, acabou. Não é que tem que golear por 6. Só que o Flamengo precisa encarar. O grande jogo, pra mim, do Flamengo é a ida. Lá fora você não tem como negociar muito, você não tem como prever. Você não sabe a reação do teu jogador. É muito... Eu acho que o Zé vai estar num condicionamento bom, a planilha dele aqui tá ótima. Cara, o Zé morreu com 10 minutos, eu não tenho como explicar como fazer. Isso acontece. Como já aconteceu com times brasileiros. Eu não tenho certeza. O jogo tá passando muito por um corredor com Vinha pela esquerda, com Cebolinha. O Flamengo tá 3, 4 jogos resolvendo por ali. Aí você pega na altitude, com 10 minutos no teu lateral morre. O Cebolinha, que é teu bom jogador, não tá funcionando. Consegue. Ou alguém não responde. O Pedro não consegue prender a bola, porque ela tá vindo... É muita coisa que você vai precisar, sabe, topar, encarar como algo que pode acontecer. Então, é muito traiçoeiro, claro que é. O Bolívar O São Lourenço é mais traiçoeiro que o Bolívar? Pra mim, não é. O Fluminense pode ser Strong, Pato. O Nacional é mais traiçoeiro que o Bolívar? Pra mim, não é. Então, é muito o Bolívar. Que pegaram times estrangeiros. O Bolívar é um time que ele tem quase que duas formações. Ele tem duas O Bolívar é o grande fora, time do país dele. Aí você vai pro tem país. o maior assim. investimento lá. É um time que tem Só pra torcida, ser que justo. tem camisa, que tem Só tradição. pra ser justo, não é só time que joga... O Bolívar tem trabalho hoje com bola, sabe pressionar, sabe Grupo jogar. City. Tem um trabalho ali, porém, o que salta os olhos pra mim é você resolver uma vaga fora de casa. Você pode sair do Maracanã com 2 gols de vantagem e ainda agressivo. Ficar sem entender. Agora vamos falar do outro duelo. Botafogo e Para Palmeiras. você dar os meus minutos para você. Não, tá bom? Botafogo e fica à Palmeiras é um duelo que... Bubu, você acha que quando sai... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Já foram sorteados aí, né? O sorteio da Libertadores aí, né? Os confrontos já foram definidos. Flamengo pega o Bolívar aí, né? Um confronto que os dois estavam no mesmo grupo. E agora vão decidir uma vaga nas quartas de finais da Libertadores, né? Lembrando que no jogo de ida o Flamengo sofreu muito lá e acabou perdendo por 2-1. Já que no Maracanã o Flamengo atropelou o Bolívar. Obviamente que o Bolívar tentou sair pro jogo e acabou sofrendo muito, né? Sofrendo 4 gols. Acho que foi 4-0 se não me engano esse jogo aí. Então é aquilo. É um jogo muito traiçoeiro. O Pedro Rivelito tocou em um ponto muito importante. É que pela atitude que o Bolívar teve aqui no Maracanã de até querer sair pro jogo, buscar o jogo, teve chance de empatar o jogo, e aquela bola na trave e outras chances aí, eu, na minha opinião, daqui a 2 meses, né, ou 70 dias mais ou menos, o Bolívar ele deve ter outro comportamento aqui no Maracanã. Deve ser o comportamento de se fechar e tentar levar menos gols possível para decidir na sua casa. Sabemos que o Bolívar jogando lá é difícil, é um jogo complicado, e eu concordo com o Bubu, com o Rodrigo Bueno. Para o Flamengo tentar uma classificação, para não tentar decidir a sua vida lá na altitude, o Flamengo, no mínimo, teria que ir para La Paz com 3 gols de diferença. É isso mesmo, 3 gols de diferença, no mínimo, para o Flamengo ter tranquilidade entre aspas, né, para poder decidir lá. Sabemos que o Flamengo vem em uma crescente muito boa daqui para frente. Sabemos que agora, na Copa América, no final do mês, né? Final de junho aí. Dificilmente o Flamengo vai ter a mesma performance que teve hoje contra o jogo do Vasco. Sabemos disso. Não vai ter os principais jogadores, Arrascaeta, Dela Cruz, Vinha, Varela e o Pulgar. O Pulgar foi reserva, mas entrou no segundo tempo. Então é aquilo. É um jogo que é traiçoeiro, sim. Concordo que é traiçoeiro. Mas é um jogo que, dependendo de como o Flamengo se comportar dentro do jogo, sabemos que o Bolívar deve se comportar na defesa lá, se fechando para levar o menos de gol possível, né? Bom, acho que o termo está correto. Então é aquilo. O Flamengo o Tite vai ter que estudar muito, tentar uma estratégia para poder tentar abrir a defesa do Bolívar, que deve vir fechado, para poder tentar abrir o placar primeiramente, né? Dar aquela confiança e 1, 2, 3, 4, se possível, 4, 5-0.
E só assim você consegue ir para La Paz com uma tranquilidade gigantesca. E a obrigação do Flamengo é passar em cima do Bolívar. O ano passado não aconteceu contra o Olímpia, nem a altitude. Mas o placar de 1x0 também foi muito complicado. 1x0 só. Mesmo saindo lá na frente lá, o Flamengo sentiu a pressão após o primeiro gol, o segundo gol. Aí que desmoronou tudo. Então é aquilo. É um confronto, teoricamente, se fosse para pegar um Palmeiras, um Galo, um River Plate, talvez seria até melhor do que pegar um Bolívar. Entendeu? E a questão de altitude influencia muito no rendimento. A gente viu no primeiro jogo. O Cebolinha era um dos principais jogadores do Flamengo. Lá não jogou nada. Pedro não jogou nada lá. O time em si não jogou nada lá, né? Então, o Flamengo pode ir lá jogando o melhor futebol da América do Sul. Chega lá, não sabemos como o Flamengo vai se comportar dentro de campo, a altitude. Passou 10, 15 minutos, o Pulgar já tá morto. De La Cruz morreu, Arrascaeta. Fisicamente já tá estourado, entre aspas, né? Estourado não foi no sentido, especialmente nesse jogo. Então é complicado, né? E nos outros confrontos aí, acho que o confronto mais difícil aí sim é entre Botafogo e Palmeiras aí, né? Confronto mais difícil aí dessa edição aí, né? O confronto acho que todo mundo espera aí assistir, né? Entendeu? Até eu também quero assistir, né? Vai vir aquela rivalidade, 4x3 do ano passado, Engenhão, Hendrick, Leila, John Texco e a rivalidade aí que tá se construindo em Botafogo aí. Rivalidade, a gente fala rivalidade só por causa daquele jogo, né? Porque Botafogo, rivalidade, entre aspas, do ano passado, quer dizer. Do ano passado, porque rivalidade é Flamengo e Palmeiras, né? Vem brigando por títulos. O ano passado o Botafogo brigou pelo título, mas foi uma coisa aquém, né? Que acho que ninguém acreditava. E chegou no final, a gente tinha razão. O Botafogo não brigou pelo título, que perdeu o título. É isso aí, tamo junto. E aí, foi um bom sorteio para o Flamengo? O Flamengo pega a Bolívar? Deixa tua opinião, seu like ajuda demais e tamo junto aí, galera.